Estamos ao vivo. Boa noite. Seja bem-vindo. Eu sou Ismael Oliveira e essa é mais uma live do jornal Folha de Valinhos, jornal mais antigo da nossa cidade. Nós, em maio, vamos completar aí 53 anos de história. São muitos desafios até aqui. Muita gente boa já fez parte dessa história. Muitas mudanças já aconteceram aí ao longo desse tempo, muitos desafios. Enfrentamos alguns desses desafios, superamos esses desafios e agora nós estamos em tempos aí de outros desafios nos últimos anos com a tecnologia. E aqui estamos nós, enfrentando esse desafio, buscando as melhores alternativas para poder se comunicar com você e levar até você as principais informações aí da nossa cidade. A proposta da nossa live é convidar pessoas que fazem parte aí da nossa cidade, que contribuem direta e indiretamente para uma Valinhos melhor. E hoje nós vamos receber o Salomão Honório. Ele é psicanalista clínico e ele vai estar conosco aqui nessa noite. Nós vamos bater um papo. Salomão, boa noite. Seja bem-vindo, tudo bem? Boa noite, Ismael. Tudo bem? Graças a Deus. Boa noite para você, boa noite, pessoal aí do Folha de Valinhos. Boa noite para quem está nos assistindo aqui. E quero já começar agradecendo pela oportunidade de estar aqui, podendo falar um pouquinho com vocês e com a nossa cidade. Muito legal, muito legal. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o tema saúde mental e a capacidade de promover mudanças. 2020, o ano da pandemia, foi um ano desafiador e de muitas mudanças. Sim ou com certeza, Salomão? Com certeza, né? E desafiador para muita gente no sentido da palavra desafio com dor, né? Para muita gente foi um desafio com dor mesmo, porque foi um ano difícil, foi um ano onde as pessoas tiveram que se adaptar, tiveram que mexeu com as emoções, né? Mexeu com a vida, né, total, a família, trabalho, mexeu com tudo, né? Então, a gente teve que aprender uma nova forma de viver aí durante esse ano. Esse mês de janeiro, né? Nós celebramos o mês Janeiro Branco. Eu queria que você explicasse exatamente o que é esse mês. O mês de Janeiro Branco já tem alguns anos, eu acho que foi a partir de 2014, que começou a se colocar esse mês, né, se escolheu este mês de janeiro, né, como o mês de consciência da saúde mental. Então, por que se colocou logo em janeiro? Porque janeiro branco, né, o branco tem a ver com ano novo, tem a ver com novos desafios, tem a ver com, vamos dizer assim, uma página em branco, né? Então, se escolheu essa cor e esse mês como uma questão de recomeço mesmo. Então, é um mês de conscientização da questão da saúde mental, da saúde emocional. Nós vamos falar, então, sobre o tema. E sim, a primeira pergunta que eu queria compartilhar com você é a seguinte. Falamos sobre mudança e a capacidade de mudar. Exatamente. Por que nós precisamos mudar? Bom, primeiro porque nós somos humanos, né? Nós não somos semideuses, não somos nada disso. Então, a gente tem... a questão de mudar é uma questão realmente de saúde emocional até para a gente. Nós temos que estar em constante evolução, nós temos que estar nos adaptando às situações, a gente tem que estar buscando viver de uma forma melhor com as situações que a vida nos traz, com as coisas que a vida nos traz. Então, a gente tem que procurar ser melhor, nunca tentar ser melhor do que o outro, se comparar com o outro, não é mudança nesse sentido, né? Mas a gente tentar sempre ser melhor do que fomos ontem. A gente se comparar com a gente mesmo, com o que a gente foi ontem. O que eu fui ontem, eu consigo ser melhor hoje, eu conseguir mudar alguma coisa, né? E as mudanças, elas são necessárias e muitas vezes a vida nos impõe que a gente mude alguma coisa para que a gente possa evoluir, né? Então, são processos, a nossa vida, ela precisa dessas mudanças, ela precisa estar em constante movimento para que a gente possa realmente evoluir, crescer, aprender, se conhecer. Então, o processo de mudança é importante. Agora, mudar geralmente dói, né? Você brincou no início, na introdução, de que foi um ano desafiador, literalmente, desafio e dor,
Agora, Sim. mudar dói. Por que a gente tem a impressão de que essa mudança dói? Porque mudar vai mexer diretamente com algumas questões internas nossas, principalmente a questão de identidade, capacidade e merecimento. Por isso que dói mudar, né? Quando a gente fala em mudança, e a gente falar mudança, né, a gente tem que deixar bem claro que a gente está falando aqui sobre mudanças, são mudanças realmente importantes, mudanças que vão trazer uma diferença na nossa vida, mudanças que vão mexer com a nossa vida, né? Então, só para deixar bem claro esse conceito de mudança, a gente está falando aqui de mudanças realmente para a vida, mudanças importantes, né? Então, quando a mudança ela é uma mudança importante, ela dói porque vai mexer com a questão da nossa identidade, quem eu sou, né? Por que eu preciso mudar? Por que é necessário mudar? Vai ter que mexer com as nossas sombras internas, aquelas coisas que a gente tem lá dentro da gente, né? Que muitas vezes é um trauma, muitas vezes é um medo, é algo que a gente tem lá guardado, lá escondido dentro da gente, coisa que a gente não quer que as pessoas conheçam, né? Se eu tentar mudar, as pessoas vão ver a minha fragilidade, talvez a gente não quer mudar ou mostrar, né, a nossa fragilidade diante das coisas, diante da vida. As pessoas vão achar que eu não sou aquele super-homem, vão achar que eu não sou aquela super-mulher. Então, são essas questões que dói mudar, né? E aí mexe com essa questão da identidade, vai mexer com a questão, por exemplo, da capacidade. Muita gente tem crenças fortes com relação à capacidade, tipo, eu não consigo, eu não sou capaz de mudar, isso é muito difícil, eu não vou conseguir, né? Então, são medos, né, do futuro, medo do que vai acontecer, medo da incerteza do futuro, mexe com a questão de merecimento também. Será que eu mereço essa mudança? Será que eu mereço realmente mudar para melhor, mereço essa melhora, né? Então, vai mexer com coisas profundas, por isso que dói mudar, né? Mudança de verdade, ela dói, porque ela vai mexer com essas questões internas nossas, coisas que a gente tem lá guardado e que muitas vezes a gente não quer que ninguém veja, que ninguém saiba, né? E a mudança, ela dói por isso. Agora, essa mudança só acontece se a gente estiver disposto a enfrentar, não é? Esses medos, essa questão, não é? Senão não tem mudança. A mudança tem que ter à disposição. É o primeiro passo da mudança, é você querer mudar, né? E muitas vezes a gente decide mudar, e muita gente, né, acaba decidindo mudar, muitas vezes pela dor, né? Acaba chegando numa situação em que é obrigado a mudar. Então, a gente muda ou pela consciência, né? A gente tem consciência de que precisa mudar, ou a gente acaba tendo que mudar pela dor. A vida acaba trazendo algo e a gente acaba tendo que rebolar, né? Para mudar algo que possa mexer naquela situação. Você comentou sobre a identidade, sobre o merecimento, né? Na sua experiência aí profissional, por que você entende que as pessoas geralmente têm essa dificuldade de reconhecer a sua identidade, de aceitar a sua fragilidade, de encarar essas dificuldades de frente? Por que você acha que acontece isso? Porque a gente não foi preparado desde a infância, né? A gente não tem, a nossa sociedade não tem a cultura de preparar as crianças para a vida nesse sentido, entendeu? A nossa sociedade, está aparecendo uma coisa na minha tela aqui, deixa eu só tirar. A nossa sociedade, ela não tem essa cultura. Então, se a gente fosse desde criança já ensinado a buscar o autoconhecimento, buscar se conhecer, buscar lidar com essas questões, as nossas questões internas, né? Se a gente fosse já preparado para isso desde criança, a gente não teria que correr atrás do prejuízo depois que a gente fica adulto. Então, essa questão de se adaptar às mudanças e mexer com essas questões de identidade, capacidade e merecimento, é uma coisa que é muito comum, porque do 0 aos 12 anos de idade, né, é a época em que mais se formam as nossas crenças, as crenças limitantes da nossa vida, né? E uma crença, ela é autorrealizável. Então, a nossa visão de mundo, os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, eles vão sempre seguir de acordo com as crenças que a gente tem internas. Essas crenças são verdades que a gente tem dentro de nós, que foram, vamos dizer assim, como se fosse um vírus de computador, né, um programinha
instalado dentro da nossa cabeça, e acaba nos direcionando inconscientemente até, né? Então, são verdades que a gente tem, que a gente acredita, e que a gente age de acordo com aquilo, e a gente não contesta aquilo, a gente não questiona aquilo, a gente vai simplesmente no automático. Então, do 0 aos 12 anos é a época em que se formam essas crenças mais fortes na nossa vida. A vida adulta também a gente pode ter crenças se formando, né? Mas do 0 aos 12 anos, tudo que a gente vive sobre repetição ou por forte impacto emocional pode gerar uma crença de identidade, de capacidade ou de merecimento na nossa vida. Ultimamente também vem aumentando o número de jovens, adolescentes e até crianças que já têm um acompanhamento profissional. Na sua experiência, você entende que qual é a faixa etária ideal para que haja um acompanhamento com um profissional? Eu acho que a partir do momento, né, a questão como eu falei, a questão do autoconhecimento, eu acho que a gente deve começar a ter isso desde com os nossos filhos, né? A gente já deve estimular isso sempre, né? A gente deve ter esse preparo, se preparar, ter o nosso próprio autoconhecimento e ter isso também para os nossos filhos. Mas a partir do momento que você identificar qualquer coisa, né, na questão ali psicológica, seja de uma criança, de um adolescente, qualquer coisa ali fora do comum, já é realmente para buscar uma ajuda. Né, a partir do momento que você identificar ali qualquer coisa diferente. Não tem uma idade, né? As crianças passam por atendimento, jovens, adolescentes, né? Tem que passar por atendimento, mas essa questão, por exemplo, da ansiedade. O Brasil é o país número 1 em ansiedade no mundo. No mundo, é o primeiro do mundo em questão de pessoas com transtorno de ansiedade. E isso tem já atingido faixas etárias cada vez menores. Os adultos, os adolescentes e as crianças, né, já estão aí tendo seus problemas de ansiedade e até depressão também. Então, qualquer tipo de sintoma, qualquer tipo de coisa aí que acenda aquela luzinha amarela, vermelha, já é realmente para procurar uma ajuda. O ano da pandemia talvez nos incentive a fazer isso mais vezes, né? Porque nós adultos, embora temos uma incrível capacidade de nos adaptar às circunstâncias e à realidade, nós também tivemos restrições que nós estamos nos acostumando. E muitas pessoas sentiram isso nesse ano da pandemia. Sim. Mas nós, adultos, já temos um tempo de vida, independentemente da maturidade, para ter que administrar isso. Mas quando a gente fala de crianças e adolescentes, por exemplo, eles não têm essa maturidade, mas eles também foram obrigados, não é, a entrar numa rotina de vida que eles não estavam acostumados. Então, exatamente. Esse ano também exige esse cuidado com essas crianças e esses adolescentes, os pais estarem ainda mais atentos, não é? Exige, com certeza. Eu sou pai, né? Minha filha está entrando aí na adolescência. Eu acompanhei de perto essa questão da adaptação com a questão de escola, com as questões de estudos, questão de ficar em casa, e acompanhei de perto também com outros pais também, né, da escola da minha filha. Então, isso atingiu realmente todo mundo, né? Todo mundo teve que se adaptar, né? Os adultos tiveram que se adaptar muitas vezes a trabalhar em casa, uma rotina diferente, a não ir mais para a empresa, ficar o dia inteiro em casa, e aí já não tem mais aquela coisa do que é a minha casa ou o que é o trabalho, acaba misturando tudo, né? Então, e as crianças também passaram por esse processo, estão passando, né, por esse processo. Acho que vai voltar agora as aulas aí meio que mesclado, presencial e online, né? Eu não sei como que vai ser na rede municipal, mas vai começar a voltar agora. Mas foi uma adaptação bem difícil, né? Bem difícil, pelo menos com outras pessoas que eu tive também contato, né? Que também estavam com problemas com as crianças se adaptando nessa questão toda aí. E também, se a gente fala das crianças, a gente fala dos adultos, que a gente, né, muitas vezes acha que tem uma capacidade melhor para lidar com essa situação, e a gente acaba vendo que muita gente não tem, não, né? A gente acaba vendo que os adultos também
Até muitas crianças até estão lidando melhor do que os adultos nessa situação aí. Às vezes, né, você até falou a criança talvez tenha um pouco mais de dificuldade, mas assim, eu acho que as crianças, apesar das dificuldades, os adultos estão tendo mais trabalho para se adaptar e para fazer a gestão das emoções aí nessa situação toda, viu? Os adultos insistem em não mudar algumas coisas, né? Os adultos insistem em não mudar, exatamente. Não mudar porque dói e porque é difícil, né, a mudança. Os adultos geralmente só são cara de pau mesmo ou realmente é difícil mudar? Então, como a gente está falando aqui em mudança de verdade, né? A mudança verdadeira ela é difícil. A mudança ela tem um processo. Ela não é, muitas vezes não é você falar assim, olha, eu vou mudar isso na minha vida, né? Então, se você quer mudar alguma coisa na sua vida e quer que essa mudança seja realmente verdadeira, que essa mudança seja realmente efetiva e que seja duradouro isso na sua vida, então existe todo um processo aí para que isso aconteça, né? Não é uma coisa assim. Mudanças grandes na vida são mudanças que a gente tem que fazer como se fosse realmente um projeto de vida, né, para que a gente possa ser bem-sucedido. Então, realmente tem um processo aí que deve acontecer de uma forma correta para que essa mudança seja efetiva. Como que é esse processo? Você consegue nos dar algumas dicas aí para que a gente possa estar atento? Sim, então, nas questões que eu trabalho, né, no processo que eu trabalho, quando a gente fala em mudanças, existe algumas fases aí que a gente passa com relação a essas mudanças, né? Tem algumas fases que a gente vai cumprindo, né, que uma pessoa vai cumprindo para que ela consiga ter uma mudança verdadeira. Seria uma fase de pré-contemplação, aquela fase que ela não está ainda, né, conseguindo visualizar, ainda está meio resistente, depois vai para uma fase que a gente chama de contemplação, já é uma fase em que ela começa a ver essa questão da mudança como necessária, né, já começa a ficar menos resistente à mudança, começa a aceitar um pouco mais a questão que ela precisa, depois ela vai para uma fase de preparação. Quando ela está na fase de preparação, é porque ela já aceitou que ela precisa mudar, ela já sabe que ela precisa mudar, e ela já está vendo o que ela precisa fazer para mudar. Então, é aí que entra a questão de toda uma metodologia de mudança, da gente realmente ter um projeto realmente desenhado dessa mudança na nossa vida. Nessa fase de preparação, é a fase em que a gente tem que realmente olhar qual que é o seu sonho, o que você quer mudar. Eu tenho o meu sonho lá X. Então, para esse sonho, você vai ter que estabelecer, um propósito para ele, vai ter que estabelecer um objetivo, né, com relação a esse sonho, você vai ter que estabelecer metas, você vai ter que estabelecer passos. Então, é todo um ritual, vamos dizer assim, se você quer ser bem-sucedido na realização dessa sua mudança, desse seu sonho, desse seu projeto, então você tem que fazer como realmente um projeto, você tem que ter os seus objetivos claros, né, feitos de forma clara, feitos de forma objetiva, tem que ter as suas metas, tem que ter os seus passos. Os passos são coisas que nós temos que fazer diariamente para a gente conseguir atingir as nossas metas. As metas também têm um tempo determinado para você atingir seu objetivo, e aí você vai atingir a sua mudança ou o seu sonho, né? Então, tem algumas fases a serem cumpridas para que essa mudança ela aconteça de verdade mesmo, né? E é o que a gente falou lá no começo. Primeira coisa, tem que ter o desejo. Tem que ter o desejo de mudar, né? Então, aí, ou você realmente vê que você precisa mudar, ou a vida te impõe algo e te faz ter que mudar a força, né? Vai pela dor. Então, tem que ter esse desejo de mudar. Aí tem a fase que você vai adquirir a consciência. O que seria essa consciência? Aí, nessa fase que você vai buscar o autoconhecimento, você vai buscar conhecer, por exemplo, o seu perfil comportamental, ver qual é o seu perfil comportamental, por que você age assim, por que você faz isso, por que você faz aquilo. Isso é buscar autoconhecimento, né? Buscar a gestão das suas emoções, conseguir trabalhar as tuas raízes emocionais. Então, toda essa parte de autoconhecimento
ela vem nessa fase de consciência. Então, você vê que precisa mudar, você toma consciência, nessa consciência você vai ver aonde você está, qual que é o seu estado atual, o que você precisa mudar, você vai se conhecer, vai conhecer quais são os seus sentimentos, por exemplo, os seus pensamentos que talvez te impeçam de conseguir chegar naquele objetivo, você vai trabalhar todos esses pensamentos, todos esses sentimentos. Então, é uma fase de consciência e autoconhecimento mesmo, né? Você vai buscar trazer conceitos para a sua vida, aí você vai ver quais são os seus valores de vida, quais são as suas metas, seus objetivos. Então, trazer realmente esse projeto e depois que você tiver com tudo isso muito claro na sua vida, a sua questão de autoconhecimento, a sua questão, né, da consciência, a sua questão das tuas emoções, tratar aquilo que precisa tratar, que é a questão da sua identidade mesmo, seu propósito de vida. Depois que você fizer isso, então você vai partir para a ação. Só depois que você tiver com tudo, né, ali mapeado, a sua mudança, o que você vai fazer, quais são os passos para você atingir aquilo, aí você vai partir para a ação. Entendeu? Nessa fase de ação, e cada fase dessa, a gente acaba tendo tipos de emoções diferentes, sentimentos diferentes, então a gente começa um pouquinho mais, talvez desanimado, talvez não acreditando muito, aí a gente vai começando a colocar no papel, vai começando a ver, quando você começa a colocar no papel, colocar passos, metas, objetivos, você começa a contemplar aquilo, o seu sentimento já começa a mudar, a sua percepção já começa a mudar, você começa a enxergar com uma forma mais positiva, porque você não está mais indo no automático, você está agora, né, realmente focado e você sabe onde você quer chegar. E aí você vai partir para a ação, você vai agir de acordo com aquilo que você planejou. E aí depois dessa fase de ação, e aí vem a parte, então, de manutenção, né? Você vai manter aquilo, vai trabalhar para manter aquilo. Recaídas vão acontecer, você pode recair, pode acontecer, mas levantou, caiu, levantou, bola para frente e continua, entendeu? Mas a mudança verdadeira, ela tem que ter realmente um projeto de vida. Você falou sobre fases, né? E a gente costuma brincar no dia a dia de que muitas coisas nós começamos e a gente não consegue dar continuidade. O que nos impede de dar continuidade? Porque, por exemplo, nesse processo de mudança, a continuidade é fundamental para que, de fato, chegue ao final e haja transformação. O que muitas vezes nos impede de dar essa continuidade? Se você não está conseguindo dar continuidade, é porque você não está seguindo os passos, entendeu? Se você não está conseguindo dar continuidade, é porque provavelmente lá naquela fase de consciência, por exemplo, né, alguma coisa ali ainda tá te atrapalhando. O que nos atrapalha em todos os nossos processos aí de mudança, tudo aquilo que a gente precisa fazer na vida, o que realmente nos atrapalha é o nosso emocional. A questão não está no nosso emocional. O que diferencia, por exemplo, uma pessoa que tem sucesso na vida, que tem sucesso em tudo que faz, né, uma pessoa que busca, uma pessoa ativa, daquela pessoa que vive falando, minha vida nunca dá certo, dá tudo errado para mim. O que diferencia essa pessoa, né, é a questão da inteligência emocional. A inteligência emocional é o que diferencia, vamos dizer assim, o que evolui daquele que não evolui, vamos dizer assim, né? Dois irmãos que nasceram na mesma casa, com as mesmas condições, com a mesma criação, né? Um consegue se dar bem na vida e o outro não. Então, tudo isso está realmente nas questões emocionais, na questão de trabalhar as suas crenças internas, as crenças que tem dentro de você. Se você não está conseguindo continuar, tem crenças aí para mudar, tem fraturas emocionais aí para tratar, tem alguma coisa que nas fases anteriores você deixou passar e não tratou, né? Nós estamos diante de um novo ano, né? O ano 2021. Embora nesses dias a gente só fale sobre a esperança da vacina, né? Com a aprovação aí pela Anvisa e a expectativa de que isso comece. Mas quando a gente olha um pouco mais friamente e analisa o cenário, nós vamos chegar ao final do ano
com um número ainda talvez pequeno de pessoas vacinadas, e talvez a gente ainda esteja distante do controle total da erradicação da Covid-19. Eu queria perguntar para você, nesse ano de 2021, quais desafios você entende que nós vamos continuar enfrentando? Então, tem um estudo, eu não me lembro agora quem foi que soltou esse estudo, mas esse estudo ele diz que a quarta onda da pandemia seria a onda dos problemas emocionais, seria a onda dos problemas psíquicos, né? Seria a primeira onda, vou ver se eu me lembro aqui, a primeira onda seria realmente o vírus em si, a contaminação, né? A segunda onda seria, não sei se eu vou me lembrar agora, a segunda onda seria, acho que a questão dos hospitais, a questão da saúde pública, né, que estaria tendo aí talvez mais dificuldades. A terceira onda seria a saúde pública com mais dificuldades, porque pessoas pararam de ir no hospital tratar, por exemplo, diabetes, tratar coisas do coração, tratar isso, tratar aquilo, as pessoas não foram mais fazer os seus tratamentos, e isso vai causar outros problemas depois para a saúde pública, entendeu? Ficou só no foco do vírus, as pessoas deixaram de tratar outras coisas, e isso vai acabar gerando uma terceira onda de problemas. E a quarta onda seria essa onda dos problemas emocionais. Então, eu creio que para 2021, a gente tem que se atentar para essa questão emocional. Eu tenho falado bastante de tomar cuidado com aquilo que você assiste, com aquilo que você vê na TV, porque os nossos processos, os nossos processos emocionais, principalmente para as pessoas que não têm, vamos dizer assim, um conhecimento maior de fazer a gestão das suas emoções, de conseguir diferenciar as coisas dentro dela mesmo, as suas próprias emoções, de conseguir dominar o seu medo, dominar a sua ansiedade, dominar as questões emocionais. Então, tem um processo mais primitivo dentro da gente, que ele vai agir de acordo com aquilo que a gente está colocando foco. Se você está colocando foco nessa questão da pandemia, mas, por exemplo, você fica assistindo algo na TV aí que só dá notícia ruim, seu foco está naquilo, então, na sua mente vai ficar gravado aquilo. É aquilo que vai ficar gravado na sua mente. Você vai ter crenças com relação àquilo, você vai agir de acordo com aquilo. Então, isso é uma questão de gravar mesmo, como se a gente estivesse gravando alguma coisa dentro de um disquete, Dentro de um disquete, antigo disquete, Dentro de um pendrive aí, um CD, se estivesse gravando alguma coisa, então isso vai gravar, vai ficar lá gravado. E se você não tem uma gestão emocional, se você não tem uma inteligência emocional para conseguir separar dentro de você, por exemplo, o ansioso, ele tem o excesso de futuro, Então, ele vai começar a ver essas notícias ruins, notícia ruim, e isso vai gerar uma ansiedade nele, por quê? Pelo medo do futuro, pelo medo do que vai acontecer, ele vai ficar só pensando naquilo, aquilo está gravado dentro dele, aquilo foi imputado dentro dele. Então, a gente tem que tomar cuidado agora, A gente já sabe do vírus, a gente já sabe o que está acontecendo, a gente já sabe como se cuidar, a gente já sabe o que tem que fazer, quais são os cuidados. Então, a partir de agora, vamos tentar tirar um pouquinho o foco das coisas ruins, e principalmente, a gente vê muita política voltada nessa questão aí de pandemia, Então, é importante agora a gente tirar o foco disso e a gente colocar o foco no que a gente vai fazer para a gente se sentir melhor. A gente não precisa de mais informação sobre como se cuidar, a gente já sabe tudo isso. Então, é até um apelo, eu acho muito legal o que a Folha de Valinhos está fazendo hoje, porque não está focando no problema, está focando numa solução, Está focando em buscar soluções, em ajudar pessoas a buscar soluções. Então, eu acho que a gente precisa tirar um pouquinho esse foco do que é ruim, do que é pesado, e a gente agora começar a trabalhar para realmente
ter uma vida mais tranquila, ter uma vida melhor, ter paz, ainda que a situação seja difícil, mas a gente dominar essa ansiedade e ter paz e conseguir tocar a vida, esperar isso passar, né? Esperar isso melhorar, eu acho que é o que a gente precisa agora. Tá aí um grande desafio, né, para todos nós. Fazer a boa gestão das emoções diante dos desafios, né? Porque os desafios estão aí e eles não mudarão, né? Os desafios vão continuar, né? Os desafios continuam e a gente tem que ter inteligência emocional para passar por esses desafios. Né? Como veículo de comunicação, nós temos uma grande responsabilidade, né? Eu abro um parênteses aqui com a sua fala. Sim. A gente tem uma grande responsabilidade, na Folha de Valinhos a gente leva isso muito a sério, porque nós fazemos um jornalismo com seriedade, né? Com transparência, com integridade, e nós zelamos muito por levar a informação correta e sem sensacionalismo, né? Exatamente. Porque, de fato, as pessoas precisam saber o que está acontecendo, mas não podem se deixar ser dominadas por isso, né? Exatamente. Para que a gente possa aprender a se adaptar, a buscar alternativas, a buscar caminhos, para que a gente possa lidar com isso, né? Exatamente, agora, e trazer mais soluções, né? A gente buscar ajudar mais as pessoas, né? Em como passar por esse momento, né? Agora, Salomão, tem mudanças que não acontecem por algum motivo, até por falha no próprio processo da pessoa enfrentar, isso não acontece. O que fazer quando essas mudanças não acontecem e a gente começa ali a perder as forças físicas e emocionais? Então, quando a mudança não acontece, né, você até falou, vamos dar uma olhadinha no processo aí, vamos olhar o que passou, vamos olhar o que você fez, né, onde que você talvez tenha pulado alguma coisa, tal, mas o importante é você, né, não ficar focando não ficar olhando onde você errou para se culpar. Você tem que olhar onde você errou para achar uma solução e para começar de novo, né? Então, quando a mudança ela não acontece da forma que a gente esperou, então a gente tem que olhar o seguinte, olha, né, primeiro que na fase de você ver lá o seu projeto, né, a sua preparação, você já tem que ter visto isso, né? Essa mudança depende de mim, né? Então, isso já tem que ter sido visto lá atrás. Essa mudança depende de mim, essa mudança está nas minhas mãos mudar isso. O prazo que eu estou estipulando para essa mudança é um prazo razoável, é um prazo que pode acontecer, que eu posso conseguir essa mudança. Então, primeiro, olhar isso, né? Olhar se você fez certinho a sua preparação, o seu projeto, se essa mudança realmente estava no seu controle, porque não adianta a gente não querer mudar o que não está no nosso controle, né? Então, essa mudança está no meu controle? Tá no meu controle. Então, o que aconteceu? Aí você vai olhar onde você deixou de fazer, o que você errou, sem se culpar, e você vai buscar uma solução. Tem uma regra que é bem legal de a gente usar em situações dessa, que a gente chama de regra 10-90. A regra 10-90 é você olhar uma determinada situação, algo que aconteceu na sua vida, e você já criar na sua cabeça o seguinte: o que é a regra 10-90? 10%, né? O que aconteceu, vamos dizer assim, né? Dentro dessa situação que aconteceu, 10% é a situação, 90% é o que eu vou fazer nessa situação. Qual a atitude que eu vou tomar? Então, a gente tem que sempre olhar o problema como a menor parte, né? Eu tive um problema, estou com um problema no meu trabalho, um problema na minha empresa, um problema sério que eu preciso mudar, né? Nesse meu processo de mudança, aconteceu no meio do caminho aí um problema muito sério, não consigo atingir a minha meta, a minha mudança. Então, né, calma, olha o problema, pega esse problema todo e coloca ele como sendo 10% do total, e 90% tem que ser o que você vai fazer para mudar esse problema. Nunca olhe o problema como a maior parte. Olhe sempre dentro de um todo, né, a maior parte como o que você precisa fazer para mudar isso.
Então, essa regra 10-90, ela é bem legal quando a gente começa a aplicar isso em tudo na nossa vida, né? E também ser autorresponsável. A gente tem que saber que a responsabilidade da nossa vida é de cada um, né? Eu tenho que ser autorresponsável, não culpar ninguém pelas coisas da minha vida. Não, aconteceu? Não, a responsabilidade é minha. Nunca ficar culpando outras pessoas pelo que não deu certo na sua vida, não. Né? A minha vida é minha vida, eu sou responsável. O volante aí desse carro, que é a sua vida, ele tem que estar nas tuas mãos, nunca na mão de outra pessoa. Você que tem que dominar esse volante aí. As coisas vão acontecendo, você vira para cá, vira para lá, mas é você que tem que dominar. Você que tem que dirigir. Então, isso é autorresponsabilidade. A gente assumir para a gente a responsabilidade, falar, não, a responsabilidade é minha. Se eu quiser mudar, se eu quiser que alguma coisa aconteça, eu não tenho que esperar de ninguém. Sou eu que tenho que fazer. Né? Então, eu creio que seria usar essa regra 10-90 e também trazer autorresponsabilidade para a gente. Para você, de maneira geral, assim, qual é a maior mudança que precisa acontecer na vida das pessoas? Então, né? Cada pessoa tem uma dor diferente, assim, né? Vamos dizer, cada pessoa, não tem como a gente falar assim, qual que é a maior mudança na vida das pessoas, né? Eu acho que talvez uma mudança que seja geral, né? Que seja uma coisa que a gente precisa realmente mudar de forma geral, é buscar o autoconhecimento, que é uma coisa que já saiu estatísticas que 1% da população busca autoconhecimento. 1%. Então, isso é uma coisa que precisa mudar radicalmente, precisa mudar urgente. Então, buscar se conhecer mesmo, porque se você se conhece, você tem inteligência emocional, você consegue lidar com as suas questões internas e consegue lidar com as questões externas, que são os relacionamentos com outras pessoas, que a nossa vida ela se resume a isso, né? O interno e o externo. Então, a gente tendo inteligência emocional para lidar com isso, já vai resolver muitos problemas aí no decorrer da nossa vida, né? Muitas coisas que a gente precisa mudar, já vai ser muito diferente se a gente buscar a inteligência emocional e o autoconhecimento. A gente está caminhando para o nosso encerramento desse bate-papo muito relevante. Eu já quero te agradecer, Salomão, por separar esse tempo e compartilhar um pouco aí da sua experiência, né, da sua bagagem. Foi um bate-papo enriquecedor. Vamos compartilhar aí nas nossas redes sociais para que esse material possa alcançar mais pessoas, não é? A gente tem essa responsabilidade social, tanto no jornalismo quanto na tua área de atuação, visando o bem-estar das pessoas, não é? Através da informação, através da psicologia, né? Através da psicanálise. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência profissional. Quanto tempo você tem? Fale aí das suas redes sociais. Esse é o tempo do merchan. Pode ficar à vontade, Salomão. Legal. Então, eu sou psicanalista, né? Então, eu atuo como psicanalista e também hipnoterapeuta. Psicanalista, hipnoterapeuta e análise comportamental. Então, dentro dessa área da psicanálise, da hipnoterapia, eu tenho trabalhado mais voltado às questões da ansiedade, depressão, traumas e emagrecimento também. Então, trabalho bastante com a questão de emagrecimento, tratando, ligado a essas questões da ansiedade, da depressão, dos traumas, porque muitas pessoas que estão com problema de obesidade e sobrepeso, realmente, a maioria delas tem problemas emocionais ligados a esse problema de obesidade e sobrepeso, né? Então, tem sido a minha área de atuação, e essa área também de vida sistêmica, né, o que a gente está falando hoje de mudança, também é a minha área de atuação, vida sistêmica e inteligência emocional. Então, essa questão de mudança, fazer projeto para mudança de vida, tratar das emoções que estão precisando ser tratadas, né? Preciso mudar minha vida profissional, preciso mudar de emprego, preciso mudar meu casamento, preciso mudar os meus relacionamentos. Então, tudo isso são projetos de vida. Então, seria a vida sistêmica, né? Então, é a minha experiência profissional, o que eu estou atuando, né? Minha rede social tem o Facebook, que é Salomão Honório, e Instagram, que é @Salomão_Honório também.
Muito legal. Então, você que está acompanhando aí essa live através da página do Facebook, você também pode acompanhar o trabalho do Salomão, tanto no Facebook quanto no Instagram. Salomão, muito obrigado. Suas considerações finais, Salomão. Ismael, eu que agradeço pela oportunidade de estar falando aqui sobre esse mês de Janeiro Branco, e eu quero agradecer pela confiança, né, da Folha de Valinhos, por estar falando desse assunto tão importante, agradecer as pessoas que estão ouvindo, dizer para que vocês cuidem da sua saúde emocional, é muito importante tratar das suas questões emocionais, isso vai melhorar a sua relação com você mesmo e vai melhorar todas as suas relações com as outras pessoas, né? Então, a questão da saúde emocional é muito importante, e esse tema é um tema que a gente tem que continuar falando aí, né, para o resto do ano. Certamente a gente poderia continuar falando nessa live, e certamente teremos outros momentos, né, porque nós temos, o assunto é muito amplo, né, Salomão? Certamente nós seremos parceiros aí ao longo desse ano. Legal, tô aí para o que precisar. Muito obrigado, tá? Muito obrigado pelo bate-papo enriquecedor, que você possa ter uma boa noite de descanso, uma boa continuidade de semana, tá bom? Obrigado, um abraço. Obrigado, Ismael, um abraço. Tchau, tchau, gente. Tá aí, nós encerramos, então, a nossa live com o Salomão Honório, falando sobre a saúde emocional, saúde mental e a capacidade de promover mudanças. Compartilhe essa live aí através das suas redes sociais, para que esse material alcance mais pessoas e para que, assim, juntos, com essa responsabilidade social, a gente possa também contribuir para a saúde emocional, para o equilíbrio, para a harmonia, para o bem-estar das pessoas. Que você também possa ter uma boa noite de descanso e uma boa semana, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.